Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro de estudos aqui na nossa casa, o CELV. Damos as boas-vindas a todos que estão aqui conosco e também aos que estão nos acompanhando pela internet nesse momento. Informamos, como sempre fazemos, neste retorno ao presencial, porque nós passamos um bom período exclusivamente no ambiente online e agora, nesse momento, nós estamos nos dois ambientes, Então, as nossas palestras estão sendo as palestras de quarta à noite e domingo pela manhã, estão ocorrendo aqui presencialmente e também, ao mesmo tempo, sendo transmitidas pela internet, e assim será daqui para frente, se Deus quiser, continuaremos fazendo desta forma. A palestra de sexta-feira, por enquanto, continua sendo exclusivamente online, lá no nosso canal do YouTube. Então, quem não conhece o nosso canal, se inscreve no canal, que lá tem um acervo enorme de palestras, desde o início da pandemia, quer dizer, a gente já está aí com quase 2 anos, e antes nós já tínhamos alguns conteúdos também, e continuaremos. Então, procure os conteúdos que lhe interessam, curta, compartilhe, e é muito conteúdo para enriquecer os nossos conhecimentos, Além de outras atividades que o CELV dispõe e que hoje estão exclusivamente no ambiente online. Grupos de estudo dos livros da codificação, grupos de iniciação, estudo sistematizado, evangelização infantil, mocidade, evangelho no lar. Então, são diversas atividades acontecendo no ambiente online. As informações, toda a programação da casa está no nosso site e também pode ser encontrada nas nossas redes sociais. Então, a gente convida a curtir, compartilhar e conhecer para acessar tudo que a nossa casa oferece para nós. Então, passadas essas informações a respeito dos nossos ambientes, nós informamos que no momento a gente não está realizando a água fluidificada ao final, então quem desejar pode trazer a sua garrafinha de casa, conservar consigo, e ela será devidamente fluidificada pela espiritualidade, e também os nomes que eram colocados no início, nos papeizinhos, a gente agora pede que tragam esses nomes na mente, lembrem deles ao longo do nosso estudo, na hora do passe, que também eles serão devidamente amparados pela espiritualidade boa e amiga, através das boas vibrações. Nós ainda estamos no período de pandemia, tomando os cuidados, os protocolos que são necessários, e um dos que a gente mais recomenda e pede a compreensão e o apoio de todos é com relação ao uso da máscara, cobrindo a boca e o nariz, para mantermos a nossa segurança, que ainda é necessário. Informamos que a nossa livraria e o nosso bazar estão funcionando normalmente, em dias e horários pré-determinados, nos dias das reuniões públicas. Então, quem desejar conhecer, a gente já tinha a iniciativa do livro em casa, onde você consegue comprar e receber o livro na sua residência, e agora a nossa livraria e o nosso bazar já estão funcionando normalmente aqui na nossa casa, tá bom? Bom, o tema do nosso encontro de hoje, eu não me apresentei, meu nome é Sidney, o tema do nosso estudo de hoje é felicidade que a prece proporciona. Então, nós vamos conversar sobre a prece, as características desse ato maravilhoso, onde nós nos conectamos com Deus, nosso Pai, e tudo de bom que isso nos traz como resultado. Então, esse é o tema do nosso estudo de hoje. Vamos fazer, então, a leitura da nossa página de abertura de ambientação e depois a nossa prece. Escolhemos, então, o livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso companheiro Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, o ponto intitulado Esforço e Oração, que nos diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Mateus. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos,
O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus ensinamentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto agora. Senhor Jesus, Mestre amigo, mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui, reunidos em Teu nome, em nome da espiritualidade boa e amiga, que nos ampara e nos orienta durante as nossas jornadas, sobretudo, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, para mais alguns momentos de reflexão desses ensinamentos benditos que a doutrina espírita nos proporciona, através, Senhor, dos exemplos e ensinamentos que o Senhor nos deixou quando esteve entre nós aqui na Terra, e que são tão importantes no nosso processo de transformação, na nossa busca pelo aperfeiçoamento interior, pela transformação íntima, enfim, Senhor, pela nossa constante motivação da mudança para sermos pessoas melhores, mais felizes, enfim, mais perfeitas, Senhor. Muito obrigado por tudo, pela oportunidade. Ampara aqueles que não puderam estar conosco na noite de hoje, também aqueles que se encontram em momentos de dificuldade, seja nas ruas, nos hospitais, nos manicômios, mesmo em casa, Senhor, aqueles que se encontram em situações de maior desesperança perante a vida, que eles possam ter, sobretudo, fé de que o amanhã será melhor do que o hoje e que nenhuma tempestade dura para sempre. Fica conosco então, Senhor, dê-nos licença para iniciar a nossa reunião de estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, graças a Deus, né? Começamos a falar sobre a prece, fazendo uma prece, né? Então, como eu disse, o tópico do nosso estudo hoje é a felicidade que a prece proporciona. Esse tema, prece, obviamente é falado nas obras da codificação e também em diversas outras obras da literatura espírita. Mais especificamente, a gente encontra 2 capítulos nas obras, digamos, fundamentais da doutrina, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, né? É interessante a gente deixar a referência lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 658, nós encontramos Kardec conversando com os espíritos a respeito da prece, e lá no Evangelho, no capítulo 27, no item 9, também encontramos as reflexões do codificador da doutrina acerca da prece. Mas, vamos lá, a prece, ela realmente nos proporciona felicidade, como o tópico nos diz? E se sim, que tipo de felicidade a prece pode nos proporcionar? São questionamentos interessantes, né? Porque quando a gente pega um tópico de um estudo,
Você tem uma frase, né? Felicidade que a prece proporciona. E aí aquela frase, ela pode nos levar a uma certeza, de certa forma, óbvia. Mas uma coisa muito importante que eu aprendi na vida, de uma maneira geral, é que tudo é óbvio depois que a gente sabe, né? E é sempre importante nós nos questionarmos. Então, a prece realmente vai nos proporcionar felicidade? E de que tipo de felicidade a prece pode nos proporcionar? Né? Será que é só a felicidade de nós estarmos, a felicidade é só estarmos sorrindo? Não é? Será que é só isso? Então vamos analisar, vamos entender um pouco como todo esse processo funciona. Para começar, o que vem a ser a prece? Né? O que é a prece? A prece, na verdade, é uma invocação que nós fazemos através do pensamento a um determinado destino, que é o objetivo da nossa prece, né? Então a prece é uma invocação através do qual nós entramos em contato pelo pensamento com o ser, com o destino daquela prece, daquilo que motivou aquele nosso momento íntimo. Então isso é a prece, né? Agora, para que a gente faz a prece? Quais são as funções principais da prece? A gente aprende através dos estudos que a prece ela tem 3 objetivos principais, né? Louvar, pedir e agradecer. Porque louvar a Deus acima de tudo, por tudo que Ele nos concede, pelo dom da vida, por podermos estar aqui vivenciando mais esta encarnação, mais esta oportunidade de melhoria, de aperfeiçoamento. Pedir, porque nós precisamos, nós ainda somos seres imperfeitos que estamos na caminhada e nós precisamos sim de ajuda, né? E agradecer, que é o que na maioria das vezes as pessoas acabam esquecendo, nós acabamos esquecendo no momento da prece, né? Na maioria das vezes a gente faz a prece para pedir, né? E quando está tudo bem, a gente acaba até esquecendo de fazer a prece. Mas a prece tem esses 3 objetivos muito importantes: louvar, pedir e agradecer, né? E aí a gente pergunta assim, por quem que nós devemos orar? Basicamente, por nós mesmos ou por outras pessoas, que podem ser encarnadas ou desencarnadas. E aí nos referindo, inclusive, a nós mesmos, porque os desencarnados também podem orar, também oram, né? Então, por quem se ora? Por si mesmo, se você precisar, se você quiser agradecer, se você quiser simplesmente louvar o santo nome de Deus, ou por outra pessoa que já desencarnou, que está próxima a você, uma pessoa querida sua, uma pessoa que você talvez nunca tenha nem visto, mas que vai ser atingida por aquela sua prece. Divaldo conta uma história de que ele, certa vez, leu uma notícia de um homem que havia se suicidado se jogando em frente a um trem. E aí, imagina, né, o tipo de morte terrível que foi. E aí ele leu aquela notícia no jornal e não esqueceu, ele gravou o nome daquele homem. E aí, rotineiramente, ele incluía aquele homem nas suas preces. Veja, ele nunca tinha visto, ele não sabe quem era a pessoa, ele viu aquilo numa notícia. Então, ele incluía rotineiramente nas suas preces, pedindo a Deus, a espiritualidade, a Jesus, que amparasse aquele homem nas condições em que ele estivesse, que ele pudesse ser ajudado. E muitos anos depois, Divaldo estava no seu quarto e viu, né, pela vidência que ele tem, ele viu entrar um espírito, a figura masculina, no seu quarto. E ele não conhecia, nunca havia visto aquele espírito. E aí ele entra e aquele espírito se apresenta como sendo aquele homem que se suicidado no trem. E ele estava ali, ele havia pedido permissão à espiritualidade, estava ali para agradecer profundamente a Divaldo, porque aquelas preces, de certa forma anônimas, que Divaldo fez, foram de uma importância e uma valia, sem que Divaldo não tinha condições de medir o tamanho e a grandeza da importância que aquela prece teve durante todo o processo de altas dores e sofrimentos que ele teve por conta daquela atitude impensada do suicídio, daquela forma terrível, né? Então, a gente já consegue ver aí um primeiro
indicador de felicidade que a prece proporciona. Imaginem o bem-estar de Divaldo ao saber, quer dizer, ele fez aqueles atos sem esperar qualquer tipo de gratidão ou de retribuição, mas imaginem o bem-estar que ele deve ter sentido ao ouvir daquele homem o quanto que aquela ajuda que ele fez de forma sincera, né, causou. Então aí a gente já tem um primeiro indicador de felicidade que a prece realmente proporciona. Felicidade manifestada através de um bem-estar por conta de um ato de caridade, de uma boa ação realizada com o auxílio da prece, né? Então essa história que o nosso irmão nos conta é uma história que toca e que mexe muito e que nos mostra realmente o efeito da prece. Mas aí seguindo então, a gente pergunta assim, quando ou como a gente deve orar? E aí a resposta que a gente vem sempre à nossa mente a qualquer momento ou a qualquer lugar. A gente tem por hábito fazer a prece ao nos recolher para dormir no final do dia. Mas também é muito saudável fazer ao acordar, né? Agradecer por mais um dia de vida, agradecer pela noite transcorrida, pelos espíritos, pelos irmãos com os quais nós podemos ter durante a noite, né, durante o repouso do corpo físico, onde o espírito se desprende e vai ter com outros no plano espiritual, agradecer pelas oportunidades dos encontros, dos aprendizados, pedir a Deus forças e ânimo para aquele dia que está começando, né? Então, reconhecer perante Deus as nossas fraquezas, pedir o auxílio da espiritualidade, não é? E, findo o dia, agradecer de igual forma pelo dia transcorrido, pedir perdão pelas faltas, forças para seguirmos em frente, novas oportunidades nas caminhadas. Mas é muito importante nós fazermos isso, nós falaremos disso mais à frente também, mas não transformar essa ação em uma ação maquinal, né? Onde você senta, repete meio que para cumprir uma obrigação. Na verdade, não, precisa ser um ato sincero, realizado com fé, com vontade, com ânimo daquilo que está sendo dito, né? Não apenas para cumprir tabela. Não é aquela situação onde você, já na hora de deitar, já deita na cama e aí fala, caramba, esqueci de fazer a prece. E aí já deitado você começa, Senhor Jesus, obrigado pelo dia. E aí dorme. E aí você só vai lembrar no dia seguinte que você acabou não concluindo a sua prece. Então a gente precisa fazer disso. E aí a gente citou o ao acordar ou ao deitar, mas a qualquer momento do dia nós podemos nos conectar com Deus. Então se você está no momento do dia em que você não está bem, seja pelo motivo que for, procure um recolhimento que você possa, mesmo que você esteja em meio a outras pessoas, que você não consiga ficar sozinho, mas procure se concentrar e entrar em contato com Deus pedindo ajuda, né? Eu não estou bem, me ajude por favor, né? E aí, uma coisa muito importante, sempre que a gente pede, o nosso desejo é que a ajuda venha da forma que a gente gostaria, né? Que seja na forma daquela nossa dor, daquela dificuldade que estamos vivenciando, que ela suma imediatamente. Mas não é assim que acontece, né? A ajuda, ela não vem da forma que a gente quer, mas certamente da forma que a gente precisa e merece. Isso é certo, né? Porque nós estamos aqui ainda na condição de espíritos imperfeitos, não é para viver um mundo de felicidade plena. A gente ainda está na caminhada. Então nós temos dores, lutas, dificuldades para travar todos os dias. E todas elas são frutos dos nossos próprios tropeços ao longo da eternidade. Não é? Porque, do contrário, Deus estaria nos fazendo sofrer sem motivo, e o Pai não faz isso, né? Então, se nós passamos por essas lutas, nós precisamos passar. Então, se nós pedirmos, o Senhor, por favor, Deus, resolva esse meu problema, não vai acontecer.
mas por favor, Deus, me dê ânimo, força, fortaleça a minha fé para que eu não desanime ante esse problema que eu preciso passar por ele, para o meu aperfeiçoamento. Percebem a diferença, né? A diferença da conotação? A gente vê, por exemplo, a pessoa que vai fazer uma prova, aí faz uma prece assim: Senhor, me ajuda porque eu tenho que passar nessa prova, me ajuda na hora da prova. Mas olha só, se você não estudar, você não vai passar, né? Porque os espíritos superiores que nos ajudam, eles não vão estar do seu lado te soprando as respostas daquela prova. Você faz a sua parte e eleva o pensamento a Deus e fala: Senhor, me conceda tranquilidade, inspiração, que eu possa ter calma para lembrar do que eu estudei. Percebem a diferença da forma como a gente se conecta com Deus, né? E aí a gente vê que muitas pessoas acabam distorcendo esse entendimento, né? E aí usam do recurso da prece para pedir para o seu time ganhar o campeonato de futebol, para pedir para ganhar na loteria, né? E tantas outras coisas. Então, esse não é o caminho que vai nos fazer obter a felicidade que a prece pode nos proporcionar. Então, é tudo uma questão de percepção sobre algo que a gente aprende desde pequeno a fazer, que é orar, né? Mas que tem um significado tão profundo na vida de cada um de nós. Existe também algumas pessoas, algumas correntes, né, algumas linhas de raciocínio, que questionam sobre a real eficácia da prece. Pensando pelo seguinte: se Deus nos conhece a todos a fundo, por que a prece seria algo necessário ou até eficaz nas nossas vidas, né? Se Deus já nos conhece plenamente. E aí a gente não precisaria nos expor. É interessante essa abordagem, mas ao mesmo tempo a gente vê o seguinte: Deus nos conhece a fundo de todas as formas, mas Ele não rege a nossa caminhada nos mínimos detalhes. Deus instituiu as suas leis e nos concedeu o livre-arbítrio. E instituiu também entre as suas leis a lei de causa e efeito. Então eu tenho o livre-arbítrio, eu faço as minhas escolhas, essas minhas escolhas vão dar causa a efeitos futuros que vão ser mais ou menos felizes, mais alegrias, mais sofrimentos, de acordo com as escolhas que eu estou fazendo agora, não é? Por quê? Porque quando a gente pensa nas leis de Deus, as leis da matéria, elas não podem ser contrariadas ao nosso bel prazer, né? Eu não posso pegar um livro desse e jogar para cima e simplesmente querer que ele não caia, porque ele vai cair, porque existe uma lei que define isso, não é? Que é a lei da gravidade. Então isso vale para todas as leis da matéria, mas com as leis morais é diferente. As leis morais regem o nosso bom proceder ideal perante a vida, mas com o uso do nosso livre-arbítrio, a gente pode ir contra elas sim, e vamos colher os resultados depois. Então, ao fazer isso, a gente enxerga a real necessidade da prece, porque eu posso errar, eu posso ficar em dúvidas sobre como exercer o meu livre-arbítrio da forma correta. Senhor, me dê inspiração perante esse momento difícil que eu vou ter ali na frente. Veja, a espiritualidade não vai tomar a decisão por nós. Deus não vai pegar a nossa mão e falar: vá por aquele caminho. Olha que muitas vezes isso até acontece, né? Mas a gente teima e vai pelo caminho errado, né? Mas nós recebemos inspiração, intuições vindas dos espíritos superiores. E isso se faz... torna a prece um caminho necessário. E eles nos ajudam sim, não é isso? Eles nos ajudam sim, principalmente quando temos merecimento para isso, quando fazemos também a nossa prece, a nossa parte. E aí nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntando assim aos espíritos: agrada a Deus a prece? Uma pergunta simples, né? E os espíritos respondem:
A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito belo que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque há do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então vejam como que em poucas palavras os Espíritos colocam tanto conteúdo, né, tanta relevância numa ação muitas vezes tida como simples, que é o ato da prece, né? Nós temos, claro, existem aquelas pessoas que, por exemplo, e aí antes até de citar o exemplo, a gente fala da importância do respeito a toda e qualquer religião, mas existem aquelas pessoas, por exemplo, que vão para a praça pública para orar. A gente respeita, obviamente, né? E há de se considerar que muitas dessas pessoas fazem isso com uma real intenção de ajudar, mas tem muitos que fazem para demonstrar, exterior, né? Para mostrar que são pessoas de fé, que querem, quando na verdade para Deus o que conta é o nosso recolhimento íntimo e a nossa real intenção de nos transformarmos conforme o que estamos dizendo a Ele que vamos fazer. Não é isso? Porque as ações, elas contam muito mais do que as palavras, né? As palavras o vento leva, como já diz, né, o dito popular. Então as nossas ações contam muito mais. Não adianta nós dizermos a Deus, pedirmos ajuda, dizermos que vamos agir diferente, que vamos, se nós, no dia seguinte, já estamos nos comportando da mesma forma, né? Então, para Deus, o que conta é a sinceridade e a real intenção que nós colocamos nas nossas palavras e nas nossas intenções, né? E aí a gente pensa assim, de uma forma mais prática, de que forma nós podemos ser ajudados com a prece. Nós já citamos alguns exemplos aqui, né? Mas de que forma nós podemos ser ajudados? Nós já falamos que nós temos o nosso livre-arbítrio para escolher as nossas ações e que esse livre-arbítrio ele vai dar causa, gerar efeitos futuros, né? Então, de que forma que a prece pode nos ajudar? A espiritualidade nos explica e nos ensina de que a maior parte das nossas dores e dos nossos sofrimentos ao longo da nossa vida são causados por nós mesmos na própria vida, né? Então, aquela pessoa que hoje está passando por uma dificuldade financeira, é possível e muito provável até que no momento passado, na própria vida, ela tenha sido imprevidente com os recursos que teve. Ou inúmeras outras situações. Aquela pessoa que pega o carro e sai dirigindo em alta velocidade e se acidenta com o carro, né? Aquela pessoa que vive um casamento infeliz, uma união infeliz, porque aquela união, ao invés de ter tido origem no amor, na fraternidade, no carinho, teve origem em interesses materiais, interesses físicos e etc., que acabam fatalmente levando a uma infelicidade futura. Então, muitas das nossas dores e sofrimentos estão na nossa própria vida. O que não está é fruto do passado, né? Aí só para não deixar sem exemplo, a pessoa que, por exemplo, nessa vida entra num avião para fazer uma viagem, o avião cai, a pessoa não tem como ter tido nessa vida, como ter dado causa àquela situação, porque ela não pode imaginar que o avião vai cair. É diferente de você pegar um carro e sair em alta velocidade. Então aquela prova é uma prova pelo qual você precisava passar e relacionada a existências anteriores. Uma pessoa que nasce com uma deformidade, né, uma doença, né, já de nascença, ou que num determinado momento da vida, sem que você tenha dado causa, você começa a desenvolver um problema. Então isso tudo que você não teve como dar causa, está relacionado ao nosso passado. Mas a maior parte das nossas aflições e angústias está relacionada ao que fazemos hoje. E aí, se nós
pedimos ajuda a Deus nosso Pai, através da prece, Ele nos envia os seus mensageiros justamente com o objetivo e a função de nos proporcionar essas inspirações e essas intuições para nos ajudar a atravessar aquilo que nós precisamos atravessar da melhor maneira possível. Então, são situações práticas, né? São aquelas situações que às vezes vêm na nossa mente e que você, caramba, como eu não tinha pensado nisso antes? Ou às vezes uma onda você está num momento de muita angústia, muita aflição, e aí de repente te bate uma onda de bem-estar, de tranquilidade. Todas essas ajudas invisíveis que nós recebemos são resultados diretos do que nós podemos obter através da prece, né? Então, a prece produz efeitos práticos na nossa vida, mas para que esses efeitos se manifestem, a gente precisa fazer, como dito na pergunta de Kardec, se a prece agrada a Deus, orar com sinceridade, com real intenção, com fervor, pedindo sim, mas lembrando de agradecer, lembrando de louvar o nome de Deus, lembrando de pedir por aqueles que estão em situações mais difíceis do que a nossa, porque na maioria das vezes a gente se coloca sempre com o nosso sofrimento sendo muito pior do que os que estão à volta, né? Então, se você olhar em volta, esses dias eu vi uma pessoa respondendo o questionamento de outra, em um determinado perfil que eu sigo nas redes sociais, uma determinada pessoa colocou que ela estava totalmente desesperançosa perante a vida, não sabia o que fazer, não encontrava motivação para fazer nada, e entre outras características. E aí essa pessoa falou assim, por que você não tira um tempo e vai visitar um hospital que trata crianças com câncer? Ou um local que abrigue pessoas em situação, enfim, ele citou o exemplo do Hospital de Crianças com Câncer, porque se você sai daquela sua bolha e vai visitar uma outra situação, aquilo te tira daquela zona de conforto, que muitas vezes o estado de lamentação perante os problemas da vida é uma zona de conforto que nós criamos para nós mesmos. Zona de conforto não significa que aquela situação seja boa, mas nós estamos sem forças e acomodados e confortáveis naquilo sem querer mexer. E aí quando você vê uma realidade diferente, aquilo te tira, né, daquele momento. E essas inspirações, intuições, podem vir também através da prece, mas basta que nós precisamos querer, não é isso? Nós precisamos querer. E aí, citando Kardec de novo, ele pergunta assim, na questão 660, a prece torna melhor o ser humano? E os espíritos respondem, sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. É este um auxílio que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, é o que nós estávamos falando, né? E aí, na questão 661, ele complementa com um ponto que é muito importante. Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Porque uma coisa mesmo entre os que se esforçam por praticar a oração da melhor maneira possível, um hábito, né? Algo muito normal, é que a gente peça a Deus perdão pelos nossos erros. E aí, Kardec pergunta, é útil pedirmos a Deus que perdoe as nossas faltas? E os espíritos respondem, Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Muitas pessoas acham que pelo fato de você estar elevando o pensamento a Deus e pedindo perdão pelos seus erros, isso já é suficiente, né? Que você já recebeu lá uma borrachinha apagando as besteiras que a gente faz no dia a dia, mas não é assim, né? É óbvio que Deus vai nos perdoar, óbvio que Ele vai nos perdoar. Se nós, que somos aqui tão imperfeitos, quando os nossos filhos cometem um erro, a gente não perdoa?
por mais errado que seja, a gente sempre vai perdoar. Independente da idade dos pais e da idade dos filhos, os pais sempre vão perdoar os filhos, porque existe aquele amor mesmo dentro da imperfeição que ainda somos. Então, como Deus não vai nos perdoar? Ele vai nos perdoar sempre, mas, além de perdoar, o que Ele espera de nós é que nós nos esforcemos para melhorar, para não precisarmos mais pedir o perdão. Não é isso? E é isso que Ele diz aqui. Quer dizer, o perdão útil vai ser aquele que a gente vai demonstrar através do nosso esforço em sermos pessoas melhores. Não é isso? Então, nós vemos... Olha que vou contar uma situação, né? Até, de certa forma, de descontração, mas que também, no momento não foi, mas que também carrega uma lição junto, né? Numa determinada ocasião, há muitos anos atrás, eu trabalhava numa empresa lá no centro da cidade e o grupo que trabalhava comigo, né, a equipe, nós tivemos que dar um expediente na sede de um cliente no sábado, por conta de um projeto que a gente estava finalizando, enfim. E aí estávamos nós, numa determinada sala, trabalhando, e mais algumas pessoas da equipe do próprio cliente trabalhando, quando, por volta aí de umas 4 horas da tarde, um grupo de homens invadiu e anunciou o assalto, né? Sábado à tarde, a empresa não funcionava, enfim. Então aquele grupo de homens entrou armado e foi aquela situação. Rendeu todo mundo, eles foram pegando todo mundo pelos andares, a gente ficou trancado em banheiro, aquela situação que a gente sabe da realidade, né, do nosso Rio de Janeiro e de muitos outros lugares. E aí ali eu digo para vocês que foi um dos momentos da minha vida em que eu mais fiz prece. Eu fiquei basicamente assim 1 hora, que foi o tempo que a gente permaneceu trancado, basicamente 1 hora quietinho no meu canto, fazendo uma prece de dar gosto, fervorosa ao extremo, né? Fervorosa ao extremo, pedindo por mim, pelos colegas, por tudo que eu podia pedir, eu estava pedindo ali. Então eu fiquei, né, naquela concentração. E às vezes a gente sabe que a questão da concentração, até para fazer a prece, a gente fez a brincadeira da hora de dormir, que a gente está com sono, né? Você manter a concentração, às vezes o pensamento no meio da prece vai longe para problemas do dia a dia. A gente sabe que isso acontece, né? Mas isso me marcou. E o segundo momento em que eu tenho marcado na minha vida, em que eu passei mais tempo assim contínuo fazendo prece, foi no momento que meu filho estava nascendo, naquele processo todo, né? Acompanhando, enfim. Então eu passei muito tempo ali concentrado fazendo prece. E aí esses 2 momentos ficaram marcados para mim. E depois, estudando sobre Madre Teresa de Calcutá, a gente estuda e vê na história dela que Madre Teresa ficava concentrada em oração pelo menos 1 hora direta todo santo dia. Todo santo dia. E aí eu pensei assim, eu falei, caramba, e eu marcando na minha cabeça 2 episódios em que eu fiquei 1 hora, 1h30 concentrado fazendo prece. Madre Teresa mantinha sua concentração em prece 1 hora todo santo dia, né? Então, e aí nessa 1 hora, imaginem, né, uma pessoa, um espírito da alçada de Madre Teresa, se ela consegue, se ela pode, nós também podemos e nós também devemos chegar nesse ponto, que não seja ficar 1 hora fazendo prece todo dia, mas que seja nós nos dedicarmos, nos entregarmos a esse momento, por mais curto que seja, mas de forma sincera, porque é isso que Deus espera de nós, né? E aí a gente encontra, existem 2 preces, já caminhando aí para a conclusão do nosso estudo, que são muito famosas, né? E que todos nós aqui conhecemos, que é a Ave Maria e o Pai Nosso, né? O Pai Nosso é uma oração comumente, né, conhecida na Igreja Católica, mas ela é uma das orações mais belas que existem. E essa oração, o Pai Nosso, ela foi incluída no
Evangelho, na parte da coletânea de preces espíritas, a pedido dos espíritos, né? A pedido dos espíritos. E aí é muito interessante, né? Eu tenho um roteirinho aqui para a gente analisar, porque a prece do Pai Nosso, ela tem aquela sequência de frases, onde todos nós aqui temos na cabeça e temos plenas condições de repeti-la rapidinho, né? Mas aí, muitas vezes a gente repete, mas não consegue absorver a profundidade de cada uma daquelas palavras. E aí eu encontrei num estudo, né, pesquisando sobre o assunto da prece, há um tempo atrás, uma explicação muito interessante, né, que diz assim, na primeira frase: Pai nosso que estás no céu, nos céus. Então, quando nós falamos Pai Nosso, nós estamos chamando Deus, né? E os céus, nesse caso, é a paz, é o amor a todas as pessoas. Deus, acima de tudo, é nosso Pai, Criador de tudo e de todos que existem, não é? Santificado seja o vosso nome. Santificado significa que é digno de respeito, é algo que é santo, que é sagrado. Então, como nós podemos santificar o nome de Deus? Como nós podemos fazer isso? Trabalhando, orando, estudando, praticando a caridade e todas as virtudes que nós podemos e devemos desenvolver em nós, ao contrário das paixões e dos vícios que ainda nos prendem em inferioridade. Então, cada vez que nós vamos deixando as paixões e os vícios e substituindo por virtudes, nós estamos santificando o nome de Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus para conosco? E o que nós fazemos para que isso aconteça? A vontade de Deus é justamente o que nós falamos agora, que nós busquemos essa transformação, principalmente através da caridade, do amor ao próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, venha a vós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí, nesse caso, nós estamos pedindo o pão material ou o pão espiritual? O pão para o corpo ou o pão para a alma? Né? Então, o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, além do material, é a ideia, né? São as inspirações, são os sentimentos, as palavras, as ações que nós buscamos realizar. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E aquelas pessoas, né, quando nós falamos perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, fazemos isso, né? E aquelas pessoas que nós não gostamos, que falamos mal, que não queremos nem ver pela frente, né? Seja a pessoa que for próxima a nós, distante de nós, será que nós estamos buscando praticar o perdão que apreciamos que seja praticado quando nós erramos? Será que fazemos isso, né? Ou será que, na verdade, nós ainda estamos muito distante desse ponto? Porque isso é uma prática diária. Todos nós erramos, ninguém pode se dizer isento de erro. E aí, quando nós cometemos um erro, com quem quer que seja, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, com uma pessoa, no ambiente social, de uma maneira geral, a gente aprecia se nos perdoam. Então, que direito nós podemos dizer que temos de não perdoar quando é a nosso turno? E a gente sabe que esse é um processo difícil, mas que é um processo que nós temos que desenvolver em nós e que vamos desenvolver através do nosso trabalho. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, não adianta a gente estar sempre no erro e depois estar sempre pedindo perdão a Deus, né? Pedindo a Deus que nos livre do mal. Deus faz isso o tempo todo, não é? Veja, eu dei o exemplo agora há pouco dos pais com os filhos. Quantas vezes nós falamos com os nossos filhos, não faz isso, não faz isso,
né? Não faz isso. Meu pai conta até hoje que uma certa vez eu estava correndo para lá e para cá no quintal, para lá e para cá, e ele falou: Cid, para que você vai cair, para que você vai cair. Para. Eu não parei até a hora que eu, obviamente, caí e ralei o joelho. Aí ele veio com aquele belo metiolate, né? E resolveu o problema. Então, assim, não adianta a gente ficar pedindo para Deus nos livrar do mal se nós não fazemos a nossa parte. Essa é a principal lição, né? E aí, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E conclui com um amém, que na verdade significa assim seja, ou que eu concordo com tudo isso que eu acabei de falar na minha oração. Então, a gente vê que a oração do Pai Nosso, ela tem uma profundidade enorme, além das palavras puramente, que são muitas vezes repetidas maquinalmente. A Ave Maria, a mesma coisa, né? E aí, meus irmãos, para a gente concluir o nosso estudo, eu vou citar justamente a passagem, né, a fala de Kardec, no final do capítulo sobre a prece, no Evangelho, que é justamente, fala sobre a felicidade que a prece proporciona, que é o título do nosso estudo. E Kardec nos diz assim: se soubesseis quão grande bem faz a fé, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Então, a gente finaliza, né, com essas palavras, pequenas palavras, mas que dotadas de uma profundidade incrível. E eu queria só repetir esse pequeno trecho. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo da fé, das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Então, com essas palavras, a gente conclui o nosso estudo, né? Ficando aí essas palavras para a nossa reflexão, para nós nos lembrarmos disso daqui a pouco, quando sairmos daqui, quando retornarmos aos nossos lares, e mais tarde, quando formos nos recolher, que possamos elevar o pensamento a Deus, refletir, agradecer ao Pai pelo dom da vida, pelo dia que tivemos, pelas oportunidades do trabalho e da caridade, pelas oportunidades aproveitadas e por aquelas que infelizmente não aproveitamos, mas que no dia seguinte nós teremos novas oportunidades na nossa vida. Então que possamos estar atentos, que possamos ser inspirados pelos amigos da espiritualidade para nos colocarmos no melhor caminho, que é o caminho que conduz a Deus. Meus amigos e amigas, muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção. Nós concluímos o nosso estudo. Daqui a pouco, né, nós vamos passar agora ao nosso passe. O passe, ele está sendo feito de forma coletiva aqui no salão, né, como sabemos. Então, os companheiros do passe vão realizar essa nossa tarefa e passar para vocês, antes disso, o tema do nosso estudo, do nosso próximo estudo, que será cuidar do corpo e do espírito. Tá? Então, muito obrigado mais uma vez a todos.
Fechem seus olhos, esqueçam preocupações, pensamentos. Comece a respirar fundo. Comece a pensar no seu espírito protetor, que está agora ao seu lado, tentando estabelecer um contato com você. Sua família espiritual. Está torcendo para que você vença todas as provas, todas as dificuldades. Espíritos que te amam profundamente, que estão esperando por você, estão olhando, chorando, sorrindo. Eles não podem tirar você das experiências. Eles não podem viver a experiência por você. Mas eles te amam profundamente, estão ao seu lado. Estão te inspirando, te dando ideias, fortalecendo o seu coração. Sinta agora esse profundo amor. Sinta o quanto você é amado, o quanto você é acompanhado, o quanto você é um coração querido. Pense em todos os recursos que foram disponibilizados para que você encarnasse. Todas as providências que foram tomadas para que a sua encarnação chegasse ao ponto que chegou até agora. Pensa nisso. Quantas criaturas se movimentaram? Quantas pessoas foram chamadas a colaborar para que você estivesse vivo aqui agora? Para que você tivesse a profissão que tem, para que você tivesse os recursos que tem, para que você tivesse as oportunidades que você tem. Sinta esse amor. Mergulhados nesse amor, vamos elevar o nosso pensamento de gratidão ao nosso irmão mais velho, nosso irmão amado, nosso Mestre Jesus. Mestre, muito obrigado por ter nos colocado onde nos colocou, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu quero te agradecer a todas as dificuldades da nossa vida, porque elas estão nos tornando mais fortes, Mestre. Mas, por favor, Senhor, nos ensina a confiar no Teu coração, mesmo quando a tempestade for intensa. Nos ensina a confiar na Tua direção, mesmo quando tudo pareça estar perdido. Ampara os nossos familiares, Mestre, os nossos entes queridos, cuida de cada um deles. Amplia a nossa percepção espiritual da vida, Jesus. Nós que estamos dormindo, estamos distraídos, estamos cegos. Nos ensina a ver a beleza da nossa vida, a beleza da nossa programação espiritual, Jesus. A beleza das providências que são tomadas a cada dia. Esses corações queridos que choram, que sorriem, que nos amam e que nos envolvem. Que nunca nós nos esqueçamos desse amor, Mestre. Que nós possamos seguir o Teu Evangelho de luz, iluminando os nossos espíritos nas Tuas lições imortais. Ampara os trabalhadores, fortalece o coração de cada um deles. Que
cada um possa sentir a sua missão espiritual, o propósito da sua encarnação, o motivo de estarem nessa cidade. E que cada um sinta queimar no seu coração a certeza de que todos chegaremos bem com o teu auxílio. Ampara-nos, Mestre, agora e sempre. Assim seja, Senhor. Meus irmãos, envolvidos nessa luz, nessa paz, nesse amparo profundo que aqui acabamos de receber, através desses irmãos queridos, enfermeiros do nosso Mestre Jesus, que nos traz a saúde, o amparo, a alegria, nos trazendo a esperança e, acima de tudo, a fé, Senhor, na certeza que dias melhores virão. Obrigada por tudo. Nos envolva, Senhor, com muito amor, para por onde passarmos, deixarmos um pouquinho de Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada pela vida e esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus.